Amigos, chegou a melhor rodada da NFL. Isso não é um exagero dizer, porque é o equilíbrio perfeito entre quantidade de times e qualidade de times também. E isso é uma injustiça com a semana passada, a rodada de Wild Card, que foi espetacular. Mas historicamente, a rodada de Wild Card não é tão legal, porque a discrepância, de times melhores do que os outros é maior. E aí essa rodada seriam os melhores jogos, porque só sobrou o filé. Mas a semana passada foi tão boa, cara, que a expectativa para essa tá ainda maior. Então, de 32 times, sobram apenas 8. E desses 8, 2 deles não jogaram na semana passada porque estavam descansando por terem se classificado em primeiros nas suas conferências. São eles os Chiefs e são eles os Eagles. Ambos jogam no sábado, se você tá vendo esse vídeo no próprio sábado. Os outros jogam no domingo e, bom, aqueles que enfrentam... Enfim, depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Só uma coisinha rápida. Cara, isso é imperdível pra vocês, de verdade. É muito legal. Pra mim também, eu tô muito feliz mesmo. Jogo dos Jaguars e dos Chiefs hoje, a gente vai assistir junto, lá no Applebee's do Shopping Eldorado. O pessoal de São Paulo quer assistir o jogo com a galera, quer me conhecer, quer conhecer o pessoal do Golim Sports. 6 horas da tarde, horário de Brasília, Shopping Eldorado, Chiefs e Jaguars, a gente vai assistir o jogo por lá, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Gretão, roda a vinheta, vamos! Go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Então vamos fazer uma breve prévia aqui de cada um dos 4 jogos e dizer expectativas, o que podemos esperar para cada um e coisas do tipo. Jaguars e Chiefs é o primeiro jogo. Ele acontece 6h30 da tarde, horário de Brasília, no Arrowhead, no Guerra Field, agora chamado, do Arrowhead Stadium, o estádio dos Chiefs. Os Chiefs que descansaram na primeira semana de playoffs, e os Jaguars que fizeram aquela virada histórica contra os Chargers de 27-0 para 31-30, que foi espetacular e que fez o time dos Jaguars ficar numa confiança absurda e Trevor Lawrence ficar muito animado, o que é natural. Ainda assim, os dois times que tiveram jogos absurdos, que foi Jaguars e Giants, têm tarefas muito difíceis hoje no sábado, que é vencer os líderes das suas conferências, Chiefs e Eagles. A gente já vai falar de Eagles e Giants já. Os Chiefs são favoritos por 9 pontos, jogando em casa e beleza, é o clássico jogo do favorito e o azar não. É o que a gente viu entre Bills e Dolphins, em que Bills realmente confirmaram, mesmo num jogo difícil, e o que a gente viu entre Bengals e Ravens, em que os Bengals confirmaram, mesmo em um jogo difícil, o que não se esperava. Agora, Jaguars e Chiefs, será que os Jaguars podem dar trabalho pro Mahomes e tudo mais? Vamos supor que os Chiefs abrem 27-0, será que dá pra virar? Não, é muito difícil. Os Chiefs não são os Chargers. E essa é a frase que talvez eu mais tenha lido essa semana. E é verdade, cara, é verdade. Esses times já se enfrentaram durante a temporada regular, em que os Chiefs abriram 20-0, depois ficou um pouquinho mais competitivo, mas ainda assim, não deu, os Chiefs ganharam. Esses times são times que não conhecem a derrota há um tempo já. Se você vê os últimos 5 jogos, as duas equipes ganharam todos eles, e as duas equipes foram para prorrogação, inclusive. Os Jaguars foram para prorrogação contra os Cowboys lá em 18 de dezembro, ganharam por 40-34, jogo fantástico, e os Chiefs foram para prorrogação contra os Texans, naquele jogo bizarro. Ou seja, a gente já viu os Chiefs perderem para os Colts, sofrerem para os Texans, então os Chiefs podem ter trabalho contra times que não, teoricamente, são favoritos no jogo. Outra coisa, Doug Peterson, O Doug Peterson é um técnico excepcional e que tá fazendo um baita trabalho esse ano. Do outro lado, o Andy Reid também é um técnico excepcional, apesar de nunca ter ganhado o Super Bowl quando foi seed número 1, Naquele Super Bowl 54 em que ganharam dos 49ers, os Chiefs eram o seed número 2. Enfim, jogaço que eu tô muito curioso pra ver, apesar do favoritismo gigantesco dos Chiefs. Vamos ver. Próximo jogo, ainda no sábado, às 10h15 da noite, o duelo entre Giants e Eagles. Esse daqui talvez seja um pouco mais especial ainda, porque é um duelo de divisão, E esses times já se enfrentaram na temporada por 2 vezes. Inclusive, na última semana, foi na penúltima semana, na verdade, eles se enfrentaram no dia 11/12 e depois, no dia 8 de janeiro, as 2 vitórias dos Eagles, sendo que a primeira foi grande, 48-22, mas a última, o Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, estava 2 partidas sem jogar, e quando jogou, ficou
meio assim, né? A gente não sabe se ele ainda tava meio ruim do ombro e tudo mais. E isso é muito importante para a partida de hoje. Ainda assim, os Eagles também são favoritos por mais de um touchdown, por 7,5 pontos, e o jogo acontece lá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 10h15 da noite, horário de Brasília. Os Giants, assim como os Jaguars, vêm da vitória espetacular da semana passada contra os Vikings, em que eles dominaram o jogo, e apesar dos Vikings darem trabalho, foi um domínio do time dos Giants. E a maior surpresa pra mim foi Daniel Jones, que jogou muito e que foi o primeiro, aquela estatística, né, que eu já falei pra vocês no último vídeo, o primeiro quarterback a ter mais de 300 jardas, 2 ou mais passes pra touchdown e mais de 75 jardas correndo com a bola. Primeiro quarterback. Ou seja, o Brian Daboll, fazendo esse trabalho fenomenal, encontrou algo no Daniel Jones e conseguiu deixar esse time mais confiante. E isso é muito, muito bacana. Inclusive, deixo o convite para vocês assistirem o vídeo que a gente fez lá no canal da NFL Brasil, NFL em 30, eu, Rafão e o Paulo Antunes, comentarista da ESPN, que a gente falou desse jogo. E ficou muito legal aquela live, então assistam lá. E esse jogo vai pegar fogo. Então, Eagles tiveram 2 derrotas em casa nessa temporada, recebem os Giants, que ganharam 4 e perderam 4 quando jogando fora de casa. Os Eagles, nas 2 partidas sem o Jalen Hurts, perderam contra Cowboys e contra Saints. Então esse é um time do Eagles que preocupa um pouquinho. Esse Giants começou melhor do que terminou, mas a partida contra os Vikings, explodiu esse time. Ainda assim, eu, se fosse fazer um palpite, chutaria que se for pra ter zebra, é nesse jogo e não no anterior. Domingão, cara, nossa, é incrível. Porque a gente já vai ter passado por um sábado tão fenomenal, e aí veio o domingo. E o domingo talvez seja ainda melhor, porque temos às 5 horas da tarde, horário de Brasília, a partida que não foi, né? O duelo que foi cancelado, Bengals e Bills. O jogo que foi cancelado na semana 17 por causa do acidente com o Damar Hamlin, que teve a parada cardíaca, foi reanimado, mas o jogo foi cancelado e pra sempre, né? Ele não foi adiado, ele foi de fato cancelado. Damar Hamlin já tá bem, e inclusive talvez assista esse jogo lá no estádio dos Bills junto com seus amigos. Mas o jogo não aconteceu, ele estava sendo vencido pelos Bengals, que agora o jogo acabou basicamente, né? E o que acontece? Vai ser no Orchard Park, Highmark Stadium, lá estádio dos Bills, recebendo o time dos Bengals. Os Bills são favoritos por 5,5 pontos, o que eu acho um pouco injusto. Eu sei que teoricamente é um time melhor, eu sei que é um time mais pronto para ganhar, possivelmente, não provavelmente, um Super Bowl, mas cara, esse Bengals, ele tem tido uma evolução muito interessante. Eu sei a maior preocupação dos Bengals, linha ofensiva, é um problema. Foi um problema no ano passado, enfrentando os times nos playoffs, inclusive no Super Bowl contra os Rams. Foi um problema no começo dessa temporada, sendo que Joe Burrow foi sacado 13 vezes em apenas 2 jogos, os 2 primeiros jogos, e tem sido um problema agora, já que a linha ofensiva se lesionou muito e tá jogando com grande parte de reservas. Do lado dos Bills, a gente também sabe o maior problema, turnovers, né? Então, Josh Allen não tá cuidando da bola e essa é uma coisa que a gente já viu na temporada várias vezes. O jogo vai ser exibido ao vivo pela Rede TV em TV aberta, então você pode assistir na TV em qualquer lugar do Brasil e também pelo aplicativo Rede TV Go. Vou estar lá comentando junto com a minha amiga Paty do 6 e o Marcelo do O na narração, então convido vocês a assistirem com a gente, eu prometo fazer o melhor trabalho possível para esse jogo espetacular, que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser, porque vai ser demais, né? Os Bengals pistolas porque queria que esse jogo fosse pelo menos lugar neutro, e não foi, vai ser em Buffalo e tudo mais. Vamos ver, vai ser demais. E aí, quando a gente já tiver extasiado, maluco, completamente lelé da cabeça depois desses 3 jogos, a rodada termina com a reedição de um jogo que rolou nos playoffs do ano passado e uma das grandes rivalidades da história da NFL, Cowboys e 49ers. E uma daquelas rivalidades que não são de divisão e por isso fica ainda mais legal. Mas esses times já se enfrentaram muito na década de 70, 80, 90 e é muito bacana. Dessa vez, as coisas são bem diferentes, né? O Dak Prescott dominou a partida passada na segunda-feira contra os Bucks do Tom Brady e não deu chance nenhuma. A partida foi 31-14 e eliminou o GOAT de uma forma absolutamente dominante. Então esse Cowboys é um time que dá dúvida, com certeza mas ainda assim mostrou na semana passada que tem um ataque fenomenal e uma defesa também fenomenal. Mas enfrentam fora de casa os invencíveis, teoricamente,
49ers, né, cara? A última vez que os 49ers perderam foi no final de outubro e desde então nada, não dando chance pra ninguém. E pelos últimos 7 jogos, Brock Purdy foi o quarterback titular. O senhor irrelevante, a última escolha do draft de 2022 e que ainda assim tá voando e provando que pode ser titular de uma grande franquia, caminhando para o Super Bowl. O jogo vai ser lá no Levi Stadium, em Santa Clara, e vai ser um jogaço. Sabe qual é a prova de que vai ser um jogaço? As estatísticas da ESPN, os Cowboys têm uma vantagem levezinha de ganhar, mas pelas casas de aposta de Las Vegas, os 49ers são favoritos por 4 pontos. Ou seja, não dá pra saber o que vai acontecer. Fenomenal essa partida, eu acho que tem tudo pra ser fantástica, fantástica. Só tem uma coisa que eu não concordo, que eu concordei muito com meu amigo Paulo Antunes e também até com o polêmico comentarista americano que já falou muita bobagem, que é o Skip Bayless, né, lá dos Estados Unidos. E que é uma coisa que é verdade, os 49ers jogaram no sábado, os Cowboys jogaram na segunda-feira à noite e os dois times se encontram no domingo. Quem não tá tão ligado nesse meio talvez não perceba e não saiba da importância de 48 horas completas a mais de descanso. Muito importante. Enfim, Cowboys e 49ers terminam essa rodada. A gente vai falar muito sobre tudo isso, tá bom? Então amanhã, domingo de dia, já sai o vídeo sobre os dois jogos do sábado e segunda-feira durante o dia os vídeos sobre os jogos do domingo. E aí a gente já vai saber as finais de conferência, quando passa, quem é e tudo mais. E aí a gente vai falar sobre tudo isso. Eu quero ver porque eu quero responder cada um. Deixa aí embaixo nos comentários quais times vão para as finais de conferência. Entre Jaguars e Chiefs, entre Giants e Eagles, entre Bills e Bengals e entre Cowboys e 49ers. Meus palpites estarão lá no Instagram, tá bom? Me segue lá também. Meus amigos, deixa o gostei e se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês. Foi!